A paz do Senhor para meus irmãos, amém? E quem está falando é a irmã Tatiana, meus irmãos. E eu vim te falar para os meus irmãos que toda dor que você está passando, meus irmãos, todo sofrimento, meus irmãos, tem um propósito, meus irmãos. Porque Deus vai permitir que você venha passar por algo se Ele não tem um propósito na minha tua vida. Porque toda dor tem um propósito, meus irmãos. Todo sofrimento tem que ter um propósito, meus irmãos. Toda luta tem que ter um propósito. Toda tempestade tem que ter um propósito, meus irmãos. Porque Deus jamais vai permitir que eu e você venha passar por algo se não tem um propósito na minha tua vida, meus irmãos. Porque a irmã Tatiana, meus irmãos, teve que sofrer muito. Fui humilhada, fui desamparada, fui caluniada. Mas tudo passou, meus irmãos. Porque eu tive que passar por tudo isso, meus irmãos. Tive que ser traída, meus irmãos. Mas a irmã Tatiana teve que passar por tudo isso, meus irmãos. Porque se eu não tivesse passado por tudo isso, meus irmãos, Deus não tinha me dado meu Samuel, meu filho, meu profeta, meus irmãos. Mas a irmã Tatiana sofreu muito, meus irmãos. Sofri muito, meus irmãos. Pessoas que estavam comigo, né? Que eu achei que estavam, não estavam, meus irmãos. Todos me viraram as costas, meus irmãos. Todos se voltaram contra mim, meus irmãos. Quem eu achei que estava comigo não estava, meus irmãos. A irmã Tatiana sofreu tanto que eu achei que eu não ia aguentar, meus irmãos. A irmã Tatiana só está aqui de pé porque Deus é na vida da irmã Tatiana, meus irmãos. Mas foi muito sofrimento, meus irmãos. Me mandaram para a terra de Lodebar, meus irmãos. Terra que se chamava esquecimento. E eu fiquei sozinha, meus irmãos, desamparada, humilhada. Mas eu sobrevivi, meus irmãos. Porque Deus tem promessa na vida da irmã Tatiana, meus irmãos. Como Deus tem promessa na vida de vocês também, meus irmãos. Se vocês estão passando por algo, meus irmãos, vocês tenham certeza que tudo é um propósito de Deus na minha e na tua vida. Porque a gente primeiro tem que passar pelos processos, meus irmãos. Para depois, né, Deus cumprir as promessas dele na minha e na tua vida. Primeiro a gente tem que passar pelas lutas, né? Pelo deserto. Para depois se cumprir o que Deus tem na minha e na tua vida, meus irmãos. Fácil não é, meus irmãos. Mas pode todo nos deixar. Mas Deus nunca vai deixar a gente. Deus nunca vai nos desamparar, meus irmãos. Porque foi assim que aconteceu com a irmã Tatiana, meus irmãos. Todos me deixaram, meus irmãos. Todos me viraram as costas. E eu fiquei sozinha, meus irmãos. Desamparada, humilhada. Mas teve um que estava comigo, meus irmãos. Foi o Todo-Poderoso. Que me deu as mãos, meus irmãos, quando eu estava caída. Quando eu achava que eu não suportava mais, meus irmãos. Porque foi muito sofrimento, meus irmãos. A irmã Tatiana sofreu tanto, meus irmãos. Porque foi tanta coisa que eu dizia, meu Deus, não vou aguentar não, Jesus. Foi muita decepção, meus irmãos. Foi muita coisa para a irmã Tatiana. Mas a irmã Tatiana passou, meus irmãos. A irmã Tatiana venceu. E do mesmo jeito também vocês vão vencer, meus irmãos. Não importa o que vocês estão passando, qual a dificuldade, qual o deserto. Mas vai passar, meus irmãos. E vocês podem ter certeza que por detrás dessa dor, por detrás desse sofrimento, mas na frente vocês vão entender o propósito de Deus na minha e na tua vida, meus irmãos. Porque primeiro a gente tem que passar, meus irmãos, pela dificuldade, pelas lutas, pelos desertos, para depois ir em abundância, meus irmãos. Porque Deus não vai dar nada para mim, para você de qualquer jeito, meus irmãos. Primeiro tem que ver que nós somos, meus irmãos. E a gente só aprende quando a gente está no deserto, quando a gente está na dificuldade. Porque é aí que a gente vai ver quem está com a gente, meus irmãos. A gente vai ver quem são os verdadeiros, meus irmãos. Porque Deus é aí que Deus nos mostra. E quando a gente está num deserto, meus irmãos, todos se afastam. Todos, né, deixam gente para lá. Mas tem um que nunca vai deixar em você, que é Deus, meus irmãos. Ele sempre vai estar conosco. Quando a gente achar que a gente não pode, quando a gente achar que a gente não tem força, Ele sempre vai estar ali para dizer, eu estou aqui com você, meus filhos. Estou te dando força. E você consegue, você pode. Porque esse deserto não é para tua morte, não. Esse deserto é para te deixar mais forte. Esse deserto é para te ensinar. Porque o deserto não é para matar você, não, meus irmãos. O deserto é para nos fortalecer, para nos aproximar mais de Deus, para abrir nossa visão, meus irmãos. Quando a gente passa pelo deserto, a gente aprende muito, meus irmãos. A gente nunca mais vai ser a pessoa que a gente era antes, meus irmãos. Porque o deserto nos ensina, meus irmãos. Dói, mas vale a pena passar pelo deserto. Porque o deserto é uma escola. O deserto não é para nos matar, é para nos fortalecer.
E nós temos que passar pelo deserto, meus irmãos, porque Deus ele passou pelo deserto, ele foi tentado. Imagine nós que somos falhos, que somos pecadores. Nós temos que passar pelo deserto. Porque o deserto faz parte da vida do crente. Porque se a gente estiver só na bonança, a gente não serve a Deus. Quando está tudo bom. A gente só busca, a gente né? Só adoramos quando a gente está passando pelas dificuldades. E quando está tudo bom, a gente esquece de adorar. A gente esquece de buscar. Mas Deus aqui para dizer, meus irmãos, que toda dor tem um propósito, meus irmãos. Toda dor tem um propósito. E tudo que está passando agora, meus irmãos, vai ter fim. Porque como tudo tem início, também tem fim, meus irmãos. E depois desse deserto, depois vai vir a bonança, meus irmãos. Porque Deus é maravilhoso, meus irmãos. Depois de um deserto vem a bonança. Porque o deserto é permissão de Deus na tua vida, meus irmãos. Todos nós temos que passar pelo deserto, porque o deserto faz parte, meus irmãos. E feliz é aquele que passa pelo deserto e sobrevive, meus irmãos. Porque são poucos. Porque nem muitos aguentam, meus irmãos, passar pelo deserto. Porque não é fácil não, meus irmãos. Você procurar uma pessoa e você não encontrar, você não, né, não achar. Quando você precisa, você procurar alguém, você, né, todos virar as costas, não é fácil não, meus irmãos. Porque quando você está no deserto, todos se afastam de mim, de você. Só quero estar perto de mim, de você, quando a gente está na abundância, quando a gente tem para dar, para oferecer. Mas a partir do momento que você não tem, né? As pessoas descartam você, porque a gente não serve mais. A gente só serve quando a gente tem. Mas que isso venha servir de lição para mim e para você, meus irmãos. Venha servir de aprendizado. Porque quem não esteve comigo, com você no deserto, não vai ser digno de estar comigo, com você na bonança, meus irmãos. Porque Deus hoje está selecionando quem vai estar comigo, com você na bonança. Porque está chegando bonança de Deus para mim e para a tua vida. Porque o deserto chegou ao fim, o meu e o teu deserto. Porque como tudo tem início, tem meio e tem fim, meus irmãos. E Deus está aqui para dizer que o meu e o teu deserto hoje está chegando ao fim, meus irmãos. E vai chegar o tempo de bonança na minha e na tua vida. Vai chegar o tempo da água jorrar na minha e na tua vida. Porque o deserto hoje chegou ao fim, meus irmãos. E que você venha selecionar quem vai estar comigo, com você na bonança. Porque quem não esteve comigo, com você no deserto, não é digno de sentar na minha e na tua mesa, não. Que você peça sabedoria a Deus para saber quem verdadeiramente vai estar comigo, com você na bonança. Porque chegou o tempo da bonança na minha e na tua vida, meus irmãos. E quem não esteve comigo, com você no deserto, não vai ser digno de estar comigo e com você na bonança. E só até aqui, meus irmãos. Foi o que eu senti de Deus de falar. Deus, né, me incomodou para gravar esse vídeo, né, e eu gravei. E fiquem todos com Deus. A paz do Senhor, meus irmãos.